Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cielo Festino e eu sou membro do grupo de pesquisa Unip-CNPq, Encontros Interculturais na Educação à Distância, não é? De narrativas de vida dos diferentes Brasils. A narrativa de vida que eu trago hoje para vocês está relacionado com um romance que se chama Sangati, que quer dizer events ou news, notícias, que é sobre a comunidade das mulheres Dalit, a casta mais baixa da Índia, ou melhor falando, os sem casta, que também eram chamados no passado de untouchable, e hoje eles se chamam a si mesmos de Dalit. Qual é a importância destas narrativas? Eu vou falar de uma narrativa em particular, que é um romance, se a gente quer falar assim, é um romance autobiográfico, ou uma narrativa autobiográfica, de uma autora que se chama Bama, que pertence à comunidade Dalit. E ela fala assim: Dalit women who read them will rise up with fervor and walk towards victory as they begin their struggle as pioneers of a new society. Então, a ideia que ela tem nesta autora é que essa narrativa que ela escreve, essa autobiografia, vai levar as mulheres da comunidade Dalit a reagir, não é assim, e a lutar pelos seus próprios direitos. Então, há um autor que se chama Jacques Rancière, que tem um conceito de literatura muito interessante, que seria a literatura como experiência. E ele fala que essa experiência vai além do estético. E fala assim: mais do que criar obras de arte, os artistas contemporâneos desejam sair do museu e introduzir mudanças no espaço do dia a dia, gerando novas formas de relacionamento. O sea, o que ele está propondo es que a gente olhe para as narrativas não somente como uma forma estética, sino como uma ferramenta para produzir mudanças na sociedade, especialmente na sociedade ou naqueles segmentos da sociedade onde há, vamos a falar assim, experiências do dia a dia que têm ou que sofrem de algum tipo de injustiça. Ou seja, a ideia seria que essas narrativas, qualquer uma, ou seja, romances, contos, poemas, narrativas de vidas, autobiografías, nos ajudem a fazer que coisa? A melhorar o relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Então, no caso das narrativas de vida, que tem a ver com essa literatura como experiência? As narrativas de vidas estão diretamente relacionadas com a ideia do poder da literatura de tornar a experiência em narrativas de vida que, eventualmente, possam produzir uma forma diferenciada de experiência social. Ou seja, que essas narrativas de vida nos levem a fazer que coisa? A refletir sobre aquilo que a literatura nos está apresentando. Então, a gente lê a narrativa, olha para a sociedade, percebe o que precisa ser mudado ou melhorado e, quem sabe, volta e escreve novas narrativas sobre essa realidade social. Há uma autora que se chama Zagarel, que fala uma coisa muito interessante sobre os gêneros literários, os gêneros textuais. Y ella fala que os géneros aparecen como respuestas a circunstancias culturales e históricas. Entonces, quiere decir que si un género es una respuesta a una determinada situación que acontece en una coyuntura histórica, quiere decir que las autobiografías, ¿no es así?, se tornan en narrativas de vida también en algún tipo de coyuntura histórica, social, política de importancia. As autoras Smith y Watson, que elas son especialistas sobre autobiografías y narrativas de vidas, elas falam o siguiente: que a narrativa de vida, diferente da biografia, não é privilégio de um indivíduo autônomo ou de poses, ou seja, uma pessoa que tem uma determinada posição social, mas narra na experiência coletiva de todos os indivíduos, não de um indivíduo. É, neste caso, essa voz da comunidade que se impõe sobre a voz do indivíduo. Y son narrativas inclusivas porque consideran o carácter heterogéneo de toda comunidad, incluyendo de esa manera todos los segmentos de una determinada comunidad.
Por sua vez, as mulheres Dalit, como falava para vocês, elas são o último escalão, falando assim, do sistema de castas hindu. No es así da India. O más, como falaba antes, serían considerados os sin castas, os untouchables, os parias, como se falaba antiguamente. Entonces, ¿por qué son importantes estas narrativas de vidas? Porque elas serían, como falan Smith y Watson, espacios nos que a mulher Dalit torna-se ambas cosas, objeto, mas también sujeto de su pesquisa. O sea, elas son las autoras da pesquisa y elas escriben sobre elas mesmas. Y elas falan sobre memoria y contemplación, cruzando a barreira entre a vida y a arte. Entonces, esas narrativas de vidas, elas establecen una relación muy estreita entre a experiencia diaria y a expresión artística. Entonces, vocês podem ver ahí que esa expresión artística tiene un profundo sentido social. Por otro lado, hay otra autora que también fala de la literatura como experiencia que se llama Rita Felsky. Y ela fala, então, que as narrativas literárias não são somente objetos do conhecimento, mas fontes de conhecimento. Não, qual é a diferença entre ser objeto de conhecimento e fonte de conhecimento? Que se essas narrativas são uma fonte de conhecimento, elas estruturam as crenças de uma comunidade. Elas são a base das crenças de uma determinada comunidade. Otro punto que la fala, como falaba anteriormente, es que las narrativas se originan en una comunidad y voltan. Entonces, si observa un problema, crea una narrativa, esa narrativa tiene un poder, vamos a hablar así, reparador de ese problema, por eso volta nuevamente para la comunidad. Entonces, por eso mismo, esas narrativas ayudan a enxergar a experiencia de la cual surgieron más de una manera diferenciada. Entonces, ¿cuál es su valor da metáfora literaria? Ela va além do estético, porque es un medio poderoso para articular o político y ayuda sobre a refletir, sobre a qualidade de vida de una comunidad. Entonces, vocês vejam o estreito vínculo que existe entre narrativa y comunidad, entre estética y experiencia social. A gente poderia se fazer a seguinte pergunta, mas se é assim, as narrativas podem mudar a sociedade? Porque se as narrativas podem mudar a sociedade, a gente pode pensar quantos problemas poderiam ser resolvidos, não é assim? Então, a gente pode pensar o seguinte, que primeiro de todo as narrativas, elas vão a recriar os seres humanos em um contexto social através de suas metáforas. Por isso, como eu sempre falo, é muito mais fácil ver o enxergar o sofrimento do outro através de uma narrativa literária do que um ensaio filosófico, que é teórico e abstracto. As narrativas literárias apresentam as pessoas em uma situação de vida no cotidiano, no dia a dia, e então podemos ter uma empatia maior. Essas narrativas de vida, ou a literatura, ou as narrativas em geral, tanto que sejam literárias ou não, relacionam o afetivo ao racional. ¿Qué quiere decir eso? Que crean un nivel de conciencia entre los lectores que contribuye para relacionar o estético con lo político. Entonces, o estético y o político, ellos no pueden ser separados, nunca son separados. Y siempre tenemos que pensar que cuanto más poderosa la metáfora literaria, más fuerte es su efecto político que esa metáfora literaria puede tener, porque más persuasiva es esa metáfora literaria, porque ela tem esse poder estético tão grande. Que seria esse elemento político do qual estou falando? Um desejo de que coisa? De reconhecimento do problema, de justiça e, finalmente, de mudança. Então, a gente pode refletir, junto com Rancière, novamente, que the epistemological articulated in the narrative becomes ethical when the narrative produces what Rancière calls a rupture in the way of seeing and understanding the values and beliefs of any society. Entonces, ¿qué está falando Rancière aquí? Que aquel elemento epistemológico de una narrativa, o sea, una epistemología es un sistema de conocimiento, se torna ético
ou seja, esse sistema de conhecimento tem um valor ético, quando vai produzir uma ruptura, não é assim? Na nossa maneira de ver o mundo, de ver a sociedade, de ver o outro, e uma nova compreensão dos valores, do sofrimento, da condição das diferentes pessoas que formam parte de uma comunidade. Então, hay otra crítica literaria que se llama Tony de Mello, que fala una cosa interesantísima. Ella fala que las palabras más poderosas que ella conoce es once upon a time, que es érase una vez, había una vez. Porque ela fala assim, que a gente pode se opor a uma verdade, ou a gente pode não querer reconhecer uma verdade, mas nunca, nunca podemos resistir a uma história ou a uma narrativa. E isso acontece, como é sabido, tanto com adultos quanto crianças. Então, por que o discurso literário seria mais afetivo do que o discurso das filosofias? Porque, como falava anteriormente, as narrativas literárias apresentam homens e mulheres em situações familiares ou não, que estão relacionados com nossa própria experiência, como a vida no lar, o relacionamento em um casal, a relação com os filhos, com os vizinhos, etc. Enquanto os enredos, as narrativas apresentam uma sequência de ações ou eventos que são apresentados cronológicamente e que implicam uma mudança, não é assim? Alguma coisa começa, desenvolve e termina, ou seja, que o enredo implica uma determinada situação, não é assim? Que vai passar por um processo de mudança e que vai se tornar em outra coisa, ou não. Segundo, que también esas narrativas apresentan sufrimiento. ¿Mas qué es o sofrimento? Fala Morris. O sofrimento não é um estado, mas uma condição provocada por uma ação que leva a outro tipo de ação provocada pela narrativa. Ou seja, que o sofrimento não é uma coisa estática, é uma coisa que existe, mas através das narrativas de contar o nosso sofrimento, pode acontecer que coisa? A gente pode acabar superando esse sofrimento, ou pelo menos achando maneiras de tentar lidar com esse sofrimento. ¿Para qué sirven entonces las narrativas? Para visualizar problemas y construir nuevas narrativas que nos ayuden a resolver los nuestros problemas. Porque ¿qué acontece con el sufrimiento? Si el sufrimiento deja una persona sin voz, a narrativa le devuelve su voz. Entonces, ¿cuál es su valor de metáfora literaria? Y esta es una de las ideas más importantes. Ella nos hace escuchar historias. Entonces, esa es una idea para no esquecer. O valor da metáfora literaria é que ela nos faz escutar as histórias, nos faz enxergar outras narrativas que muitas vezes são diferentes das nossas. Então, qual é o poder da narrativa? De que maneira nos ajuda a resolver nosso dia a dia? Então, as narrativas literárias ajudam a encurtar a distância com o sofrimento do outro. Como fala Morris, ni todas as narrativas son consideradas como tendo valor literario, porque infelizmente ni todo sufrimiento importa. Entonces, esa es una de las ideas más importantes, especialmente cuando hablamos de literaturas canónicas y no canónicas. Entonces, ¿por qué algunas literaturas muchas veces tienen valor literario y otras no? ¿Por qué muchas veces las literaturas marginales son reconocidas o no son reconocidas, o no les es dado valor literario, valor estético, vamos a hablar así? Porque muchas veces esas narrativas marginales están relacionadas con experiencia, con el sufrimiento de otro, y como fala Morris, muchas veces ni todo sufrimiento importa. Y otra cosa interesante que Morris también fala, que no siempre consideramos o sofrimento da nossa comunidade. Nosos mártires son heróis. En cambio, os sofrimentos da outra comunidade não necessariamente têm o mesmo valor para nós. E as vítimas, ou aqueles que sofrem na outra comunidade, nem sempre vemos eles como heróis, mas muitas vezes vemos eles ou enxergamos eles como sendo malvados. Então, fala Morris. ¿Qué hacemos? ¿O cuál es lo que acontece con el sufrimiento do otro? Con aquello que acontece con otra persona, o de otro grupo étnico, o de otra cultura,
o de otro grupo social. Muitas veces no reconocemos su sufrimiento, não reconhecemos as suas narrativas como literatura. Então, a literatura tem o poder de validar o sofrimento do outro ao reconhecer ou negar o valor literário de suas narrativas. Por eso es que hoy, en vez de falar de autobiografías, estamos falando de narrativas de vidas, porque las narrativas de vidas tienen exactamente ese valor. Ellas familiarizan o sufrimiento de otro, ellas reconocen o sufrimiento de otro, reconocen como literaturas las narrativas de ese otro. Ellas hacen qué cosa? Ellas validan o sufrimiento do otro y reconocen o valor literario de esas narrativas. O sea, dan voz ao outro, dan visibilidade a esa otra pessoa, muchas veces diferente de nós, o como nós. Por ese motivo es que, como vocês deben saber, las literaturas de grupos considerados marginalizados o grupos subalternizados desafían o cánone y hacen qué cosa? Crían cánones alternativos. Hacen qué cosa? Reinventan o valor literario, ¿no es así? O reinventan o concepto de valor literario para dar qué cosa? Visibilidad a otras formas de sufrimiento y de experiencias, muchas veces expresas en diferentes formas literarias. Falando da comunidade Dalit, ¿cuál sería o propósito das narrativas de esta comunidade? Se liberar da subjugação, tanto cultural quanto artística, das outras castas, se apropriar de seu lugar de trabalho e seu lugar de vida, exercitar su equipamiento sensorial, que quiere decir criar sus propias narrativas y se enxergar a través de las propias narrativas, y se puede apoderar de su propia experiencia para atornar en un nuevo tipo de experiencia. O sea, ellas quieren contar su propia historia y no que su historia sea contada pelo otro. ¿Qué significa el termo Dalit? Na língua Maratha, que es una de las lenguas que son faladas na India, Maratha o Marathi, a palabra Dalit significa oprimido, mas también significa luta. Entonces, ¿qué sería o cuál sería el propósito de esas narrativas Dalit, tanto de hombres como de mujeres? Sería a militancia dos grupos Dalit y solidariedad con todos los grupos explorados social, política y culturalmente en nombre de la religión. O sea, ellos lutan no solamente por su propia comunidad, sino por todas y cualquier comunidad que también sufra algún tipo de subjugación. Por eso muchas veces, estudiando a comunidades que tal vez son distantes das nosas, nos tornamos un olhar más crítico sobre a nossa comunidad. Y en particular, la literatura Dalit también tiene una sección que fala sobre a condición da mulher Dalit. Entonces, ¿qué sería la literatura Dalit? Serían narrativas que comunican para a sociedade, dentro y fuera de las fronteras nacionales, os sofrimentos das pessoas que, como falaba no comienzo de esta presentación, pertenecen ao último escalón da jerarquía hindú. Dentro de la literatura indiana, que obviamente la literatura indiana tiene sus formas canónicas y no canónicas, como cualquier otra tradición literaria, las narrativas Dalit serían o son consideradas como figuras menores. Ahora, como fala Gayatri Spivak, si el subalterno puede falar, y ella fala que el subalterno na verdade no fala, porque siempre es aquel que está en un lugar de poder o superior que fala por las personas marginalizadas. O no necesariamente nos concordamos con eso. A gente pode falar también que, por ejemplo, en el caso de la comunidad Dalit, ellos falan por sí mismos. Entonces, olhem esto. Esas narrativas Dalits, ellas contestan o canon indiano. ¿Por qué? Antigamente, los Dalits no podían estudiar sánscrito, porque poluían la lenguaje. ¿Qué cosa es el sánscrito? Sánscrito es la lenguaje sagrada, como sería el latín para nos, ¿no es así? O que el latín era no pasado. Mas
Y por otro lado, existe un canon indiano también. Ustedes saben que India es un país plurilingüe. Entonces hay un canon indiano en sánscrito y en algunas de las lenguas que son consideradas superiores. También hay un canon indiano occidentalizado en inglés, que también he usado para dar a voz da comunidade y no necesariamente do individuo. En este caso, a língua inglesa, que como falaba eu ontem para una pessoa, es una lengua ponte y también una peste. ¿Por qué? Porque muchas veces reemplaza otras lenguas locales. Ella también es una lengua vehicular porque ayuda a hacer qué cosa? A traducir muchas veces lenguas locales que no tienen mucha circulación para o inglés, para que las narrativas de esas comunidades subyugadas o subalternizadas puedan tener una exposición mayor y alcanzar otras comunidades dentro y fuera de fronteras nacionales. ¿Cómo sería o cuál sería una de las características de esas narrativas de vidas? Sería dar visibilidad a la comunidad. ¿Cuáles serían los temas? Olhan la estructura social, esas narrativas de vida, mas en vez de baixo para cima, perdón, de cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, das comunidades subalternizadas para as comunidades que têm superioridade hierárquica. En vez de falar do predicamento de un individuo, falam dos conflictos de una comunidade. Então, são narrativas comunais. São narrativas que não falam de uma pessoa, mas falam de uma comunidade. E quando falam de uma pessoa, essa pessoa seria uma representante dessa comunidade. E em vez de falar do além, elas sempre falam do aqui e agora, do presente, do que está acontecendo agora. Por isso, narrativas de vida. Qual seria o estilo? Un uso da linguagem coloquial, que en inglés se fala coarse and cruel, o sea, muchas veces es considerada una lengua vulgar hasta cruel, mas que representa con mucha fuerza o dia a dia. Y as personagens, escuchen eso, no son mártires, son personas que sufren, mas no son mártires ni víctimas. ¿Para qué sirven? Para reconstruir la identidad de la comunidad. Por ejemplo, en este caso, reconsiderar la identidad Dalit, cómo ellos se enxergan y cómo son enxergados de los otros. Cuando hablamos de las mujeres Dalit, ellas tienen una dupla alienación. Por un lado es una alienación brahmánica, disculpe, porque ellas están subyugadas por las castas superiores, mas también por el sistema patriarcal. O sea, ellas son subyugadas por los mismos hombres de su propia comunidad. Muchas veces estas mujeres son excluidas del movimiento feminista indiano. Por eso ellas tienen sus propios movimientos que se llama Dalit Womanism. O sea, sería como una especie de feminismo Dalit que considera conflictos raciales, culturales, sexual, políticos. ¿Qué tienen esas narrativas de importante? Que las quiebran o paradigma y son testemunhas de su propia condición. Entonces, ellas son narrativas que están vivas, porque presentan esa condición da mulher, no es así, no aquí y ahora. No presentan a la mujer como víctima, y eso quiero resaltar, y ellas critican los sistemas de castas hindú. Otra cosa interesante para ver cuando a gente fala de estas narrativas de vidas de las mujeres Dalits es que esas mujeres Dalits, o número de mujeres Dalits alfabetizadas es mucho menor do que o número de hombres Dalits alfabetizados. Entonces, si ya la comunidad Dalit tiene un número de no alfabetizados muy altos, no caso de las mujeres es ainda más alto. Pocas de ellas tienen chance de contar o narrar sus historias. Muchas veces sus historias son escritas en lenguas regionales y muy pocas de ellas son traducidas para el inglés. Por eso este romance de Bama es tan importante. Y muchas veces sus narrativas son narrativas orales. Entonces, por el fato de ser narrativas orales, si ellas no alcanzan a forma escrita y muchas veces a traducción, ellas no consiguen salir de dentro de la propia comunidad. Entonces, fala Morris, ¿no es así? O a reflexión de Morris, que él hace sobre los géneros literarios, es muy importante para nos entender cuál es la importancia de esas narrativas de vida para las escritoras de Dalit. Él fala así: os géneros no somente muestran que há una voz que fala, mas ainda más importante,
ayudan a dar substancia ao que está sendo dito. E isso tem essas narrativas de vida. Quando a gente lê elas são muito comoventes, porque é como que se a gente estivesse enxergando ou vivendo, não é assim, o que acontece com essas mulheres dentro dessas comunidades. Sobre o gênero autobiografia na Índia, há duas autoras que se chamam Taru e Lalita, que elas têm dois livros muito importantes, dois volumes que se chamam Women Writing in India, Mulheres que Escrevem na Índia. Ela explica que esse gênero foi introduzido na Índia pelos ingleses, o gênero autobiografia, que narravam histórias de mulheres de classe alta que escrevem em situações muito adversas. Essas mulheres muitas vezes eram analfabetas também, apesar de ser mulheres de classe alta. E quando os filhos iam para a escola e aprendiam a escrever, elas aprendiam a escrever junto com os filhos, acreditem. Então, muitas vezes elas estavam na cozinha, não é assim? E elas pegavam um pedacinho de carvão e escreviam sobre qualquer superfície. Ou tinham um pedaço de papel e um lápis que elas pegavam de seus próprios filhos, porque se supunha que a mulher não precisava ser alfabetizada. Ou seja, que vocês vejam que, sendo de famílias ricas, elas aprendiam a escrever e a ler em situações muito adversas. Que fizeram as mulheres Dalits? Elas pegaram essa autobiografia que as mulheres, vamos a falar de classe alta, falavam de su propio eu, mas eu também acho que quando elas falavam de seu eu, elas falavam também de sua própria situação e comunidade. E que van a fazer as mulheres Dalits? Elas vão a transformar essa autobiografia entre ser de autobiografia de um indivíduo para autobiografia de uma comunidade. Então, que são as narrativas de vida? A experiência de todos e não de indivíduos destacados. Ou seja, quando você pensa em narrativa de vida, é uma narrativa comum, que pertence a todo mundo, que é uma coisa coletiva, mas não é uma narrativa de um indivíduo que se destaca por qualquer motivo. Então, qual seria o objetivo dessas narrativas? Dar visibilidade à sua dor, não é assim, a seu predicamento, a seu conflito. Dar visibilidade à sua luta por uma vida melhor para elas e para todos os membros da comunidade. Melhores trabalhos, principalmente, melhores salários, a possibilidade de comer melhor, de ter melhores casas, ou seja, aquilo que melhora a sua condição de vida. Criticar a sociedade indiana, mas nunca se apresentar como vítimas, e mostrar a sua subjugação não somente pelas castas altas hindú, mas também pelos homens de sua própria comunidade. Então, quem é a nossa autora? A nossa autora chama-se Bama. E ela escreveu um romance que se chama Sangati, em 1994. Esse romance Sangati está escrito a partir de material autobiográfico e histórias de vida, são narrativas de vidas reais. Es a continuación de otro romance que ella publicó en 1992 que llama-se Karuku. Y son narrativas que vêm da língua tamil traducidas para o inglés. Então, acontecen no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, y esta es una autora de una familia católica. Eso es muy interesante. Ustedes saben que os portugueses, eles levaram o catolicismo para Goa, mas antes dos portugueses houve também outros grupos de europeus que levaram o catolicismo para o estado de Tamil Nadu. E o que é interessante é que ela é uma cristã, ou seja, dentro da comunidade dali, mas que ela faz uma espécie de crítica ao catolicismo e ao cristianismo, porque na verdade, embora elas se convirtieron e se tornaram católicas, cristãs, a vida delas não melhorou, porque ainda assim elas são estigmatizadas como pertencendo a uma classe, a uma casta baixa. E o que elas mostram nessas narrativas vão ser exploração econômica e opressão sexual. E essa opressão sexual é tanto de homens de casta mais alta, quanto de homens de sua própria comunidade. No prefácio, o primeiro romance, a Karuku, fala Bama: If my autobiography is the outcome of a wounded self,
it has been a means of relieving the pain of others who were wounded. Y eso es muy importante. Entonces, ella fala que si a autobiografía dela es un resultado de su propia ferida, esa narrativa tem sido a maneira de dar voz ao sofrimento de todos. Em Sangate, a gente encontra um narrador ou uma narradora que é muito educada e muito informada. Então, essa mulher, que é a que escreve, que seria a Tebama, a autora, está dentro e fora da comunidade. E que ela faz a partir do fato de ela ser alfabetizada e ter a possibilidade de ler? Ela toma o sofrimento das mulheres da comunidade, ela o transforma em um documento social. Ou seja, que essa autobiografia não é simplesmente uma expressão estética, sino que é uma expressão social e política, e transforma o sofrimento ou a condição dessas mulheres em um documento social. ¿Qué faz a través de esas narrativas? Vamos a falar así, das mulheres que ela apresenta nas narrativas. Ela desconstrói o papel de vítimas de esas mulheres y esa presenta como mulheres que resisten su lugar de submisión dentro de la sociedad. O sea, as apresenta no como víctimas, sino como lutadoras. ¿Qué significa a palabra Sangati? Significa news or events, o sea, noticias o eventos. ¿Cuáles son los enredos? Son historias, anécdotas, memorias interconectadas que son narradas por las mujeres de la comunidad. Es como si ella hubiese recogido las narrativas de las diferentes mujeres de la comunidad. Entonces, esa es una narrativa que es comunitaria o plural. ¿Qué da unidad a su narrativa? Las experiencias de esas mujeres, tanto en el presente cuanto en el pasado. Una cosa interesante que si son narrativas de sufrimiento, de conflicto, ellas también son narrativas de alegría. ¿Y qué cosa prefiere a narradora hacer? Narrar a sus historias de su comunidad y no a su propia historia. Entonces, ella está más interesada no bem da comunidade do que no de la propia. O melhor falando, ela entiende que se ela conseguir o bem da comunidade, ela conseguirá su propio bem. Ese romance que yo recomiendo para vocês está organizado en 3 círculos narrativos. Hay un círculo narrativo interno que presenta as historias, memorias, anedotas das mulheres da comunidade. Un círculo narrativo medio en que esa narradora educada, como yo falei para você, fala con su propia mãe y su avó sobre as diferentes historias das diferentes gerações dessa comunidade. Y hay un círculo narrativo externo que serían viñetas de ton teórico, nos que a narradora reflete sobre las historias recibidas, as permeando con nuevos significados que transcenden os seus limites, indicando novas ações y mudanza. Questiona por qué son o qué son. O sea, vean, un círculo interno en que as mulheres da comunidade fala, un círculo medio en que esa narradora fala con su propia mãe, su propia avó sobre a comunidade, y un círculo externo no cual que trae una especie de reflexión teórica, vamos a hablar así, o más intelectualizada sobre esas narrativas. Entonces, só para vocês ter gostinho do romance, eu trouxe aqui uns exemplos desse círculo narrativo interno, ou seja, da voz das pessoas da comunidade. Então, hay una de las narradoras que fala, in our street, when a young girl came of age, they made a little hut-like room inside the house with palmyra fronds and got her to sit there for 16 days. Y contó que acontecía cuando una menina dentro de la comunidad se tornaba, vamos a hablar así, entre aspas, adulta, ¿todo bien? Entonces, ¿qué hacían? Hacían una especie de altar dentro de la casa con algunas folias de algunos árboles y sentaban a menina adentro por 16 días, era una especie de ritual. Otro ejemplo de otras de esas narrativas. In our street, girls hardly ever enjoy a period of childhood. Before they can sprout 3 tender leaves, so to speak, they are required to behave like young women, looking after the household, taking care of babies, going out to work for daily wages. Esta historia cuenta que as crianças dentro de su comunidad nunca disfrutaban da infancia, no tenían infancia.
Por quê? Porque elas se pedía que elas actuassem como mulheres, não é assim? Ainda que crianças, fazendo que coisas? As tarefas do lar, tomando conta dos irmãos mais pequenos, indo a trabalhar todos os dias por algum dinheiro que elas podiam trazer para casa. A respeito desse círculo narrativo, eu trouxe aqui um exemplo de uma conversa entre a narradora e Patty, sua avó, que é uma personagem muito bonita. E ela pergunta para a avó: Why can't we be the same as boys? Even when our stomachs are screaming with hunger, we mustn't eat first. What, Patty? What, Patty? Aren't we also human beings? Então, ela se identifica com as mulheres da comunidade e pergunta para a avó, por que nós, mulheres, não somos como os moços? Ainda quando estamos morrendo de fome e nossos estômagos fazem barulhinho, nós sempre precisamos servir aos homens primeiro e nós comer depois. E tem muitíssimos exemplos desses muito bonitos dela falando com a avó. E logo temos outro exemplo do círculo externo, desse nível mais teórico, do qual eu falava anteriormente. E fala assim: all the same, because our caste and because of our poverty, every fellow treats us with contempt. If ever there is a problem or a disturbance, everyone, starting with the police, chooses to blame and humiliate the women of the community. The government does not seem prepared to do anything to redress this, so we must take up the challenge ourselves. Entonces, ela fala que devido à casta delas e devido à sua pobreza, todos os homens as tratam, não é assim, com desdém, não respeitam ela. Então, ela fala, se há um problema, qualquer tipo de problema, ainda a polícia sempre vai a culpar e a humilhar uma mulher. E ela fala, e o governo não faz nada sobre estes temas. Então, como o governo não faz nada e os homens ainda continuam a nos culpar, então nós precisamos tomar esse desafio e tentar mudar a nossa própria condição. Então, vocês veem os três níveis, não é assim, de narrativa do romance. Para concluir, como a gente tentou mostrar nesta apresentação, as narrativas são estratégias de sobrevivência em comunidades que lutam por uma vida digna, tanto que sejam Dalits ou qualquer outra. Este tipo de narrativa está en contraponto con a estética do individualismo isolado representado pela literatura en geral e o cânone autobiográfico en particular. Ou seja, a ideia é que estas narrativas não apresentam a estética do indivíduo, mas a estética da comunidade. A respeito das narrativas Dalits, é uma literatura diferenciada, no sentido que são abertamente políticas e comunalistas, porque propõem um novo tipo de estética para lutar contra a degradação social. Para quem se interessar, aqui estão as referências bibliográficas que eu mencionei nesta apresentação e, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima e espero que tenham gostado destas narrativas.